Vamos lá, senhor, eu sou Mário Sobral do Jornal Seguro e tenho mais uma edição aqui do SST, o canal. E a gente vai continuar falando sobre ergonomia. Mas quando a gente fala ergonomia, tem muita gente que fica pensando assim, que não dá para fazer ergonomia em qualquer empresa não. Tem que ser empresa de montagem, tipo eletroeletrônico, polo de duas rodas. Porque professor, manutenção não tem como fazer ergonomia. Construção civil, todo dia o cara está num lugar diferente, não dá para fazer ergonomia. Lógico que dá. Vai pegar um exemplo da construção civil. A argamassa do pedreiro. Coisa mais comum. O pedreiro está lá com a maceira, onde ele coloca a argamassa, no chão, na altura do pé dele. E ele vai ficar lá baixando, rotacionando, flexionando, tronco e jogando a argamassa. Percebe que só de elevar esse posto de trabalho, elevar essa maceira, mais ou menos a altura do cotovelo do trabalhador, já vai facilitar um pouco o serviço dele? Outro exemplo da construção civil. O pedreiro está lá levantando uma parede. Lá com os tijolos, vai. Tem uma hora que ele não alcança mais. E aí ele começa a levar muito o braço para colocar a argamassa e os tijolos. Percebe que isso é falta de orientação e também de recurso? Talvez não tenha andaime suficiente para subir. E essa elevação do braço acima da altura dos ombros é um problema também em relação à questão ergonômica. Outro problema também, já do ferreiro. Eu tenho a torquês. A torquês é uma espécie de alicate que o ferreiro utiliza para fixar o arame recozido na ferragem. Então, essa torquês geralmente tem um cabo metálico. E esse cabo comprime mecanicamente a mão, dificultando a circulação do sangue e ainda dando um desconforto. Só de colocar um cabo mais adequado, já deixou o pós-trabalho mais ergonômico para esse ferreiro. Então, já vimos que a parte biomecânica, mesmo sendo um posto onde não haja repetição, a gente consegue fazer melhorias no posto. Mas ergonomia também tem a parte cognitiva, como a gente viu no primeiro programa dessa série. Ah, mas o pedreiro nem pensa no trabalho dele, é tudo... Não é assim. Todo trabalho, a pessoa tem uma avaliação cognitiva. Pode ser maior ou menor, mas tem. Por exemplo, o pedreiro pega o tijolo lá para fazer a parede. Ele vai verificar qual é o lado mais adequado, mais reto, para fixar, para colocar o tijolo. Além disso, ele vai ter que alinhar, seja na vertical e na horizontal, aquele tijolo. Vai verificar a consistência da argamassa, vai verificar a quantidade de argamassa que ele tem que colocar no tijolo. Tudo isso ele está pensando a todo momento. Isso num ambiente com barulho, provavelmente com calor, que vai influenciar. Além disso, digamos que ontem ele discutiu com o funcionário que traz a argamassa, está chateado, o chefe dele está pressionando ele o tempo todo em relação à meta. E toda essa carga cognitiva vai ser influenciada pela idade dele, pela saúde dele, pelo nível de experiência. E além disso tudo, ainda tem problemas financeiros e pessoais. Então percebe que toda essa situação vai influenciar na ergonomia do pós-trabalho dele e que a gente tem que pensar nisso também. Então já vimos que tem a questão biomecânica que pode ser avaliada, tem a questão cognitiva que pode ser avaliada, mas tem a questão organizacional também. Por exemplo, o famoso acabou, banhou, que é um absurdo, ou seja, o trabalhador vai fazer o seu serviço mais rápido para sair mais cedo e vai se desgastar muito. Como ele tem aquela motivação de sair mais cedo, ele acaba forçando mais do que o necessário. Outro problema, número insuficiente de trabalhadores. É uma questão organizacional. A gente precisa verificar a quantidade adequada de trabalhadores para o serviço. Outro problema, horas extras. Se a gente faz muita extra, eu estou desgastando esse trabalhador. E tudo isso é uma questão organizacional. Percebe que, mesmo no posto de trabalho de um pedreiro, na construção civil, onde não há uma atividade repetitiva, que com o passar dos dias há muita mudança das atividades, nós temos e devemos pensar na questão ergonômica desse trabalhador. Então, espero que tenham gostado desse programa. Comece a analisar as atividades que não têm ciclo repetitivo na sua empresa, não só aquelas de ciclo repetitivo. E também, se gostou mesmo, já sabe, né? Curte o nosso canal, compartilhe esse canal. E semana que vem eu lhe vejo ainda com o último vídeo sobre ergonomia. Um abraço e até lá! Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui com o colega André Camargo. O show é com ele, eu só vim atrapalhar. Vai lá, André. Vamos lá, Nestor. Fala, galera. Hoje vamos falar sobre
O risco ergonômico dentro do PPRA. Eu posso ou não posso? Eu devo incluir esse risco ou não? Antes que a gente comece essa discussão, e essa discussão, na verdade, ela vai servir para que você reflita sobre essa ação. Eu não vou te dar uma receita para você colocar esse risco ou para você não colocar. Eu quero que você reflita e aplique esse conhecimento ou esse debate que a gente vai travar aqui dentro da sua empresa, dentro da sua área de atuação. Então vamos voltar um pouquinho lá na NR9, item 9.1.2. As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do empregador com a participação dos trabalhadores, sendo a sua abrangência, olha a palavra, sendo a sua abrangência e profundidade dependentes das características. Grava essa palavra aí, depois a gente volta a comentar sobre ela. Item 9.1.3, o PPRA é parte integrante de um conjunto mais amplo de iniciativas da empresa. 9.1.4, a NR9 estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes para serem seguidos. Então vamos pensar juntos aí. Se eu tenho risco ergonômico dentro da minha empresa, que ele é comum em quase todos os ambientes de trabalho, praticamente todos os ambientes, na verdade, eu posso incluir, eu devo incluir. Se eu não vou adotar nenhuma medida preventiva para esse risco, então inclua esse risco dentro do seu PPRA. Porque o risco existe dentro da sua empresa. Se você não abordar esse risco, a sua empresa vai ficar falha. Você está tomando atitudes falhas quanto à prevenção de segurança. Ah, mas aí vocês podem questionar. O risco vai ficar superficial, eu não vou conseguir analisar profundamente esse risco. Eu não tenho conhecimento para analisar profundamente. Mas é melhor você fazer levantamentos, identificar esses riscos, que conhecimentos vocês têm para desenvolver esse risco dentro do PPRA, do que ignorar esse risco. O seu trabalhador ele vai estar prevenido, não amplamente, mas ele vai estar prevenido quanto ao risco ergonômico. Neste caso, inclua o risco ergonômico dentro do seu PPRA, não ignore o risco ergonômico. Ah, mas eu trabalho em uma empresa onde vai se fazer análise ergonômica do trabalho e o PPRA. Então não tem necessidade de incluir. Se a sua empresa vai fazer uma análise ergonômica, o risco ergonômico vai ser trabalhado à parte. Então não tem necessidade de incluir. Levanto outro ponto. Eu vou fazer o meu PPRA e não quero incluir. Acho que eu não tenho conhecimentos para incluir esse risco para trabalhar ele da forma como ele tem que ser trabalhado. Identifica esse risco e coloca dentro do seu cronograma de ação a realização posterior de uma análise ergonômica do trabalho. Você está reconhecendo esse risco, apesar de naquele momento não estar adotando nenhuma medida, esse risco vai ser trabalhado posteriormente dentro da sua empresa. Mas lembrando que esse cronograma tem que ser seguido. Então, se você colocou dentro do seu cronograma que o risco ergonômico será incluído, você tem que passar por análise ergonômica do trabalho naquela data estipulada naquele mês. Então, só recapitulando e para que vocês reflitam sobre o risco. Risco ergonômico vai entrar dentro do PPRA? Pode entrar. Desde que ele tenha na sua empresa e você não vai trabalhar ele de forma profundamente dentro de uma análise ergonômica do trabalho, não ignore este risco. Espero que tenha ficado claro. A gente se vê mais vezes por aqui. Abraço. Boa noite, eu já saquei que eu não posso falar. Eu falei boa noite de novo, né? Por isso que você começa com fala prevencionista. Que ele é universal. Fala, galera, como é que vocês estão? Agora a gente vai... Agora, ninguém viu o outro vídeo. Ninguém viu, como é que agora? Como é que eu começo? Hoje vamos falar. Fala, galera. Hoje vamos falar sobre